Boa tarde, rapaz, tudo bem? Nosso segundo vídeo no canal, estou muito feliz, né? Temos já até o momento 12 inscritos, né? Muito obrigado pelos aqueles que se inscreveram, pelos aqueles que viram e por aqueles que viram e deixaram o like. Continuem vendo, por favor, compartilhem, deixem seu like e se inscrevam, tá bom? Bom, dando sequência àquele nosso bate-papo de ontem, né? De algumas explicações sobre a minha formação médica e tal, eu queria falar com vocês primeiro uma coisa. A minha intenção nesse canal passa muito longe de um dia escrever algum livro de autoajuda ou vender tratamento de síndrome que alguém que conheceu, que descobriu agora, de um pensamento que acelerou, alguma coisa do gênero. Olha, eu não estou criando nem inventando roda. A roda já existe, gente, tá bom? Então eu não vou vender e nem vou comercializar nada de que a patente já é de outro há muito tempo. Vou explicar uma coisa para vocês. Autoajuda é excelente. Sabe para quem? Para quem escreve, porque dá um dinheiro desgraçado. Mas poucas pessoas se beneficiam de autoajuda, tá? Na verdade, o que eu quero aqui é manter um canal aberto de bate-papo, para eu explicar algumas coisas para vocês poderem entender, e aquelas pessoas que se sentirem tocadas e que verem que existe uma necessidade, procurem ajuda, tá bom? Esse canal vai ser um canal de uma pessoa que já passou por muito das coisas que eu vou falar, e por isso mesmo eu tenho autoridade, não só como médico, como técnico na área, mas também como ser humano, para dizer, olha, o que você está sentindo hoje, eu já senti. O que você está passando hoje, eu também já passei, ou passo ainda, entendeu? Então, para existir exatamente esse link entre nós, para que você se sinta visto, não por um técnico, não por uma máquina, mas por um ser humano, por uma pessoa que também tem as mesmas dificuldades que você tem, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar em especial sobre a origem dos sofrimentos da alma, do nosso coração, do nosso ser, tá? Muitos dos sofrimentos, e eu vou focalizar em 3 hoje especificamente, tá? Eu vou falar sobre surto de pânico, veja que eu não estou falando de síndrome, estou falando de surto de pânico, de sentimentos depressivos e sentimentos ansiosos, tá? Existe as doenças chamadas, né, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado e transtorno de depressão, tá? Em certo grau, nós temos alguns sentimentos de depressão, de ansiedade e às vezes até já tivemos em alguma fase da vida alguns surtos de pânico. Isso não quer dizer que estamos doentes, muito pelo contrário. São às vezes reações um pouco exacerbadas de alguma situação que no momento nós estamos passando na vida, situações difíceis. O dia bom e o dia ruim, ele acontece na vida de todo mundo, tá? O normal é a gente oscilar, né? Todo ser humano ele oscila, é normal. Ninguém é retinho assim, né? Quem é retinho assim é quem morreu, né? Eu costumo brincar com os pacientes e dizer o seguinte, olha, se você não quer sentir mais nada, quer parar com todo o sofrimento, marque uma consulta com o médico do Michael Jackson. Então é o seguinte, na verdade, assim, nós vamos continuar a sentir coisas boas e coisas tristes. O importante de tudo isso é que nós possamos estar tranquilos emocionalmente para passar pelo dia mal e pelo dia bom e poder curtir o dia bom e poder sobreviver ao dia mal sem grandes tribulações, tá? Então, assim, esses sentimentos, essas doenças, né, essas 3 doenças que eu falei, ansiedade, pânico e depressão, né, existem já, comprovadamente, cientificamente, genes, né? Então, ou seja, existe uma herança genética desse tipo de transtorno. Então, se na sua família tem pessoas depressivas, ansiosas, ou que já tiveram problemas com pânico, né, é mais um cuidado que a gente precisa ter para não desenvolver essas doenças, tá? A pessoa que tem essa carga genética não necessariamente vai ter a doença. Como assim? Eu explico. É o seguinte,
Vamos supor que hoje uma pessoa que está com algum tipo de transtorno emocional, tá? Se ela tivesse, ao invés de viver no centro de São Paulo, ela tivesse vivendo no interior de Minas Gerais, numa fazendinha bem tranquila e tal, provavelmente esse gene vamos supor, da ansiedade não tivesse sido ativado e provavelmente ela não sofreria de ansiedade, né? Já em São Paulo, essa vida maluca, que tem que fazer 300 coisas ao mesmo tempo, e o cérebro não foi feito para fazer isso, e eu já vou te adiantando, já vou te dando uma dica, olha, nós não fomos feitos para fazer mais que uma coisa de cada vez. Ah, mas eu consigo. O fato de você conseguir não quer dizer que a máquina suporta, tá? Lembra sempre que todas as máquinas que nos rodeiam, de uma certa forma, elas foram inspiradas na máquina humana, tá? Por exemplo, uma dobradiça de porta, ela foi inspirada no cotovelo. O cara olhou o cotovelo e falou, poxa, a porta podia ter esse tipo de mecanismo. E ele criou esse tipo de dobradiça. Dessa mesma forma foram criados os motores, os computadores, enfim, as coisas são inspiradas numa obra divina que é o ser humano. Ok. E que tem a ver isso com a origem dos sofrimentos? Ok, se eu tenho um gene, uma predisposição a um transtorno qualquer de ansiedade, depressão ou pânico, tá? Eu nasci e sou inserido numa determinada família. E essa família tem comportamentos. Se eu pegar um ser humano normal, saudável, a criança acabou de nascer, né, saudável, e colocar essa criança por 10 anos, simplesmente alimentando essa criança, mas privando ela de contato social, depois de 10 anos, e eu for avaliar essa criança, eu vou encontrar uma criança com retardo mental, que não fala, que não se comunica, que não anda. Por quê? Porque é o contato social que faz o cérebro se desenvolver. Então isso já vai derrubando uma das coisas que hoje se fala. Não, eu me basto em mim mesmo, eu me basto em mim mesmo, eu sou eu. Não, isso é a cultura do eu, ela está errada, tá? Ela está errada, completamente errada. Aliás, essa filosofia nasceu tem 20 anos e vai tentando derrubar uma filosofia que existe há mais de 2000 anos na Terra e que comprovadamente funcionou muito bem. O homem é um animal social e isso é que faz um homem diferente do ser humano. Cientificamente falando, perdão, o ser humano não, que faz um homem diferente de um animal, tá? A capacidade de trabalhar em grupo, de se socializar na intensidade de que a raça humana é capaz de fazer, é que a caracteriza como ser humano. Não é mais a capacidade de pensar, como eu aprendi na escola. O homem é um animal racional, por isso ele é um homem. O cachorro é um animal irracional, por isso ele é cachorro. Não, isso é uma besteira. Hoje a gente sabe que os animais têm sim capacidade de pensar. De uma maneira limitada, de uma maneira diferente, mas têm sim capacidade de pensar, né? Então, dentro de casa é que nós vamos aprendendo os comportamentos. Nós vamos convivendo com as pessoas e vamos captando, né? Ficou viralizado há muito tempo uns vídeos de uma menininha que devia ter 2, 3 anos de idade, aonde ela chegava e falava com uma pessoa que estava filmando: chega, já deu, tá? Já deu, chega. O que ela estava fazendo? Ela estava imitando a mãe dela. Nós funcionamos da mesma forma. Nós vamos aprendendo com os nossos pais e na vida adulta e no decorrer da nossa vida nós vamos ter reações onde nós vamos imitar. E aí eu quero fazer uma pausa. Gente, muitas coisas que a gente vai aprendendo dentro de casa com os nossos pais são coisas que nos levaram a desenvolver algum tipo de sofrimento emocional. Mas isso não quer dizer, então a culpa é do meu pai e da minha mãe. Não, não é isso que eu estou falando. Primeiro que eles fizeram aquilo que eles podiam fazer de melhor. Lógico, eles te amam. Segundo lugar, existem filhos e filhos. Eu tenho vários filhos, então eu posso te dizer, olha, cada filho reage de um jeito. Tem filho que se você chegar para ele e falar assim, no momento de, sei lá, você está com
uma raiva, alguma coisa, ele acabou de fazer uma coisa, fala, pô menino, você também parece que só faz besteira. Para um filho, isso vai ficar gravado naquele momento, ele vai esquecer, vai passar batida, não está nem aí. Entendeu? Para outro filho, que é um pouco mais sensível, ele vai gravar aquilo. E com 40 anos de idade, chorando, vai chegar para você um dia e falar, poxa pai, porque um dia você falou para mim que eu só faço besteira, e eu carreguei essa dor pro resto da vida. O ser humano é assim. É uma caixinha de surpresa. A gente não sabe que tipo de ser humano a gente está lidando, nem os nossos próprios filhos. Tá? Então o que acontece? Expostos a esse ambiente, o primeiro ambiente é o ambiente doméstico, nós começamos a adquirir alguns tipos de comportamento. Comportamento é uma coisa, é um hábito aprendido. Nós sabemos que o cérebro demora 23 dias para aprender um comportamento. Né? Mas graças a Deus, se ele pode ser aprendido, ele também pode ser desaprendido. Então, muitas vezes o nosso sofrimento, a cura do nosso sofrimento está em nós mesmos. Muitas vezes não. Eu recorrijo aquilo que eu estou dizendo para você. Com certeza, a nossa cura ou a nossa grande melhora está em mudar os nossos comportamentos. Né? E, por exemplo, uma pessoa que está hoje sofrendo com muita ansiedade, não consegue dormir, o pensamento está acelerado, fala 1000 coisas ao mesmo tempo, ela está no celular ao mesmo tempo mexendo no notebook, conversando com uma pessoa que está passando na frente dela por gestos, entendeu? Fazendo uma coisa atrás da outra, e aí ela terminou o trabalho, mas ela vai cuidar da tia que está doente, do pai que não está sofrendo, do filho que não se resolve com a mulher, do neto que tem um problema. Calma, vamos respirar. É muita ansiedade. Vamos esperar até vazar um pouquinho dessa ansiedade. Então, isso não é uma pessoa guerreira, infelizmente. Isso não é uma pessoa lutadora, isso é doença. Isso chama-se transtorno de ansiedade. Porque aí você vai ver, ela dorme mal, ela tem muita dor no corpo, ela sofre com isso, porque ela quer se libertar em parte da responsabilidade de ter que cuidar das pessoas. Veja que eu sempre vou frisar essa questão do ter que. Né? Essa frase ter que, ela faz parte da pessoa que sofreu o abuso. Que sofreu que tem essa questão mal resolvida do sofrimento emocional dentro dela e carregou durante a infância, adolescência e fase adulta. Então ela se deixa ser abusada pelas pessoas. É aquela pessoa que todo mundo vai lá e despeja nas costas dela. Ah, vamos lá, deixa que o Alexandre resolve. Dá nas costas dele que ele resolve. E a pessoa não sabe dizer não. E aí ela passa raiva porque ela não disse não, passa raiva porque agora ela tem que fazer uma série de coisas, e passa raiva porque ela queria estar descansando e não consegue descansar. Né? Então essas coisas todas, isso tudo, a gente tem que parar, respirar e falar, meu, não dá. Primeiro, o nosso cérebro não foi feito para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro foi feito para pensar uma coisa de cada vez. Então, enquanto você está no computador, você está no computador. Parou a tarefa do computador, aí você vai ver o celular. Se terminou de ver os recados do celular, você vai resolver alguma conversa pessoal com alguém. Entendeu? É uma coisa de cada vez, mas é você que tem que se dar o seu próprio não. Como assim? Eu tenho que dizer não para mim mesmo em não aceitar que as pessoas queiram colocar isso para mim como necessidade e obrigação. Tá bom? Então, você já está entendendo que eu ainda não consegui chegar no mecanismo do abuso, como eu gostaria, mas eu já estou dizendo para você o seguinte, eu estou falando de transtorno de ansiedade, porque talvez sejam aquilo que mais incomoda as pessoas e que às vezes passa mais desapercebido. Ah, ele é muito ativo, ele é muito compromissado com o trabalho, não, isso não é, calma, precisamos ver direitinho, às vezes mas a maioria das vezes não é. A maioria das vezes nós estamos de frente com uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade. E o grande problema de não tratar essas doenças é que isso tem consequência, e é isso que eu quero também que as pessoas entendam. Tá? Quando o nosso cérebro está acelerado, como no transtorno de ansiedade, por exemplo,
nós estamos queimando circuitos neuronais. Ou seja, traduzindo, nós estamos perdendo um pedaço do cérebro. Ou seja, no futuro vai dar falta. Então essas pessoas são candidatas ao quê? Se não tratarem, a ter demência, a ter Alzheimer, pode ter um surto psicótico, né? Pode ter um surto de depressão muito forte e atentar contra a própria vida. Então são coisas que não são boas de ter. Então existe consequência em não se tratar, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Não é simplesmente, eu vou ter boa vontade, vou relaxar um pouco, vou melhorar minha respiração, vou fazer um yoga. Nada contra o yoga, gente. Mas o problema é muito mais profundo do que só respirar. Se fosse só melhorar a minha respiração, nossa, ia ser muito mais tranquilo. Mas infelizmente não é. Tem muitas outras coisas que além da meditação. A meditação ajuda? Claro. A respiração ajuda? Claro. A atividade esportiva, fundamental. Mas antes tem o tratamento propriamente dito. Tá bom? Eu vou voltar com vocês amanhã com um outro vídeo para que a gente possa mergulhar mais um pouquinho nesses mecanismos e falar um pouquinho mais sobre abuso, tá bom? Deixa um like, compartilha, tá? Inscreve no canal e a gente se vê. Um beijo no teu coração, graça e paz.